Fala pessoal da Reprise, você mesmo que chegou aqui no Instagram e está vendo a Reprise não pôde estar ao vivo por N motivos. Nesse primeiro vídeo nós vamos, na verdade, nessa primeira live, nós vamos estar falando sobre a rotina blindada em si, da onde surgiu esse conceito, da onde surgiu essa metodologia, e também vamos estar falando sobre a minha história com a Mist, para você que chegou por agora, começou a me conhecer, saber um pouquinho mais quem sou eu, quais são as minhas ideias, quais são as minhas propostas. Então, aproveita a live que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora que eu já dei boa noite para quem vai ver a reprise, deixa eu dar boa noite pro pessoal que está chegando aqui. Caramba, vocês são rápidos. Fala pessoal, tudo bom? Então, boa noite pro Daniel, pro Gustavo, pro Anderson. Cara, é bem difícil mexer com o telefone estático aqui. Peraí, deixa eu arrumar algumas coisinhas aqui. Boa noite para todo mundo. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou deixar um pouquinho aqui pra gente bater um papo. Depois eu vou abordar o assunto da live e no final eu abro para perguntas. Mas eu vou deixar algo importante já aqui. Aqui embaixo, na parte de comentar, vai ter uma bolinha com o símbolo da pergunta. Quando eu desativar os comentários, vocês podem mandar as perguntas por ali. Aí a pergunta fica salva e depois, no fim da live, eu respondo todas que estiverem ali e abro os comentários também. Essa primeira live ela é bem levinha aqui pra gente começar, mas eu já vou explicar como é que vai funcionar as lives. Boa noite para Alexandre de Belo Horizonte, pro Vitor, pro pessoal que foi chegando aí. Muito bacana saber que vocês pararam um tempinho para me ouvir. Olha que bacana, todo mundo que faz live costuma fazer live... Peraí. Aqui. Costuma fazer live na terça, na quinta. Tem algumas pessoas que eu conheço que fazem no sábado. E eu nunca vi alguém fazer live na segunda. Eu pensei assim, cara, segunda é o dia mais difícil para a maioria das pessoas, né? Já pensou que legal começar a semana sabendo que de noite tem uma live que você gosta de assistir sobre um assunto que você gosta? Então, essa é a proposta aqui para nossas lives de segunda. A minha esposa quer que a gente venha fazer essas lives toda semana. Para fazer toda semana, primeiro que a gente tem que ter um quórum, né? A gente tem que ter um grupo de pessoas que estejam acompanhando. E segundo, que a gente tem que ter um assunto adequado. Então eu vou separar algumas ideias ao longo da semana, a gente vai pegando algumas ideias para começar a organizar isso aí. Mas vamos lá, deixa eu desativar os comentários aqui. E aí eu já começo no assunto da live. Prontinho. Deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa diferente aqui desde a última vez que eu fiz live. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, estão me ouvindo bem? Se estiver me ouvindo bem, manda um coraçãozinho aí. Eu acho que sim, né? Estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Só para saber. Aí eu já começo no assunto da live. Deixa eu preparar aqui os chimas. Tá frio. Hoje tá uns 10 graus, tá chovendo. Boa, temos coraçãozinho, então quer dizer que vocês estão me ouvindo bem. Amor, controla ali o celular dela, um pouquinho mais baixinho. E agora a gente começa. Show de bola. Quero pedir desculpa aos participantes da live, porque faz tempo que eu não faço uma live, e é a primeira live que eu vou fazer sobre o assunto de cães, então eu estou um pouco nervoso. E como eu tenho um problema de pele que só aflora quando eu estou nervoso, vocês serão blindados quase toda semana com o meu problema de pele. Não, com o passar da semana o nervosismo vai acabar. Mas vamos lá então. Separei alguns tópicos para a gente falar aqui, e um dos tópicos é a rotina blindada e como eu comecei nesse mundo canino. Até porque depois eu posso cortar essa live e colocar lá para quem quiser saber só como eu comecei no mundo canino para ficar mais fácil. Então vamos lá. É o seguinte. Meu nome é Eliel, eu moro no Rio Grande do Sul, eu tenho até esse momento 25 anos, mas agora em maio, dia 20 de maio, eu faço 26 anos, aceito presentes em forma de bite pillow, bolas e materiais de treinamento canino. E eu moro no Rio Grande do Sul, eu casei com 17 anos, essas informações vão ser importantes mais pra frente. E desde que eu casei ali, eu trabalhava em casa. Então eu trabalhava escrevendo e-mails, páginas de venda, campanhas de venda, para quem lança produtos e cursos na internet. Esse sempre foi o meu principal ganha-pão. Então eu trabalhei em casa. Mais ou menos ali no início da pandemia,
no início pro meio da pandemia, podemos dizer assim, há exatos 2 anos e pouquinho, eu conheci, por meio do Jairo Teixeira, um vídeo chamado O Cão de Defesa, se eu não me engano. Ou era a thumb que era o Cão de Defesa. Não lembro do título, mas a imagem no vídeo era o Cão de Defesa. E aquele vídeo, ele mexeu comigo. Porque ele me apresentou uma ideia de cão que eu não conhecia ainda. Que é a ideia de você ter um cão completamente educado. Deixa eu até botar minha colinha aqui mais pra frente. Você ter um cão controlado. Você ter um cão companheiro. E ao mesmo tempo que você tem um cão super educado, um cão companheiro, um cão obediente, você tem basicamente uma arma. Uma arma que anda com você, que está perto dos seus filhos, que eles não podem puxar o gatilho, e uma arma que ela faz mais do que o papel efetivo de você ligar e ela resolver uma agressão. O cão de proteção, ele é uma arma que ele faz um papel preventivo. Eu até gosto de separar, né, em intimidação constante e passiva, ou seja, com intimidação constante e visual, na verdade. Sempre que o cão está comigo, eu estou intimidando as pessoas com o meu cão. A pessoa tendo medo ou não de cão, quando ela me vê com o meu cão, ela sabe que eu tenho um cão. E é bem interessante que quando eu ia para os parques com a minha esposa, com a minha filha, sem a Misty, no início, antes de ter a Misty, eu via que as pessoas passavam e olhavam para as pessoas, né? Se olha, dá uma analisada na situação ali. Quando você está com um cão, as pessoas sempre passam e olham para o cão. Isso já é algo muito interessante, porque mesmo quem não tem medo de cão, a pessoa repara no que está acontecendo ali. Depois entra a intimidação ativa, né? Que é quando o cão começa a latir para intimidar. É quando o cão fala, cara, eu não sou um pet, eu tô te dizendo, o pau vai quebrar se a gente continuar aqui. E depois a proteção propriamente dita, que é o cão ir lá, morder, manter a mordida, aguentar contato e resolver a situação. Quando eu entendi a profundidade disso, isso foi algo muito interessante para mim. Porque eu sempre fui alguém que estudou sobre defesa familiar, né? Sobre trancas na porta, invasões, que bairro que eu moro na cidade, sempre foi algo que foi do meu interesse. E o cão se encaixou de uma forma muito bacana nessa minha ideia. Eu comecei a vi todos os vídeos do canal do Jairo na época, depois comprei o curso do Jairo e comecei a ver todos os vídeos sobre o assunto, cão de proteção, educação de cão e etc. E eu comecei a me apaixonar por aquele assunto. E aí que vem o negócio. Quando eu olho para trás, eu não consigo entender como que a minha esposa permitiu que eu trouxesse um mamute de 30 quilos morar no nosso apartamento. Mas, enquanto eu fazia minha colinha aqui, ligando a linha do tempo, eu percebi. Ela permitiu porque eu passei quase um ano falando de cachorro. Dia e noite falando de cachorro. Hoje eu até falo com ela, mas é mais como uma colinha. Eu trago uma ideia, às vezes eu trago alguma reflexão. Cara, eu ouvi isso de uma pessoa, aquilo de outra pessoa, eu uno com o meu conhecimento, eu bato ali e preciso de um conceito novo, por exemplo, uma visão nova. Principalmente não é nem uma reinventar a roda, mas uma nova explicação sobre algum assunto, tipo, a minha visão atual sobre dominância. E eu levava tudo para minha esposa. E eu passei aquele ano falando todo o conteúdo que eu via e mostrando e explicando para minha esposa que não gosta de cachorro. E depois de estudar bastante, aí eu estudei as raças, né? Passei pelos pastores, pelos molossos, pelos bulls. E aí eu decidi pelo dog brasileiro. Aí que entra a Misty em minha vida. Eu tinha separado uma coisa pra mim que era o seguinte. Eu só compraria um cão pra fazer a proteção da minha família, porque assim, ó, todo mundo tende a gostar de cachorro. Cachorro educado é apaixonante. A minha mãe é louca pela Misty, tem vizinho que já foi louco pela Misty. Porque é apaixonante. Você vê um cachorro andando do lado de uma pessoa, o cachorro entrando, esperando para entrar no carro, esperando para sair. O cachorro vai levar o lixo, você manda pro cachorro ficar, ele fica. Vai buscar algo no correio, você manda o cachorro ficar, ele fica. É algo apaixonante de se ver. Mas para ser um cão de proteção, eu preciso de mais do que um cão companheiro. Aí eu coloquei algumas metas para mim, alguns critérios para mim poder escolher um cão, independente da raça que fosse. Até se você quiser anotar, eu sempre indico que você assista essas lives com papel e caneta, porque é assim que eu assisto qualquer live sobre o tema de cães. Às vezes é um bate-papo com 2 criadores, papel e caneta, eu anoto ali e eu trago bastante coisas interessantes. Primeira coisa, eu escolheria uma raça que foi selecionada para fazer o trabalho de proteção. Ou seja, eu gosto muito de dog alemão, acho bacana, principalmente os mais antigos. Eu gosto muito de cane corso. Para mim, o cane corso é que aqui no Brasil eu vi poucos dessa maneira.
Na verdade, tem um canil, acho que é canil VG. Cara, ele tinha uma canicorsa Sacha que eu era apaixonado. Claro, estrutura total. Tem um ou outro vídeo mordendo, mas cães com foco em estrutura, campeonatos de beleza, etc. Eu acho que o canicorso é um dos cães mais lindos, mas eu precisava de uma raça que fosse selecionada para proteção. Depois, eu precisava escolher um canil que criasse aquela raça, que testasse e treinasse os cães. Aqui vem uma coisa diferente. Olha só, quando um canil treina os cães, quer dizer que ele de verdade consegue saber qual cão dele que é bom e qual cão que é ruim. Existem dois tipos de treinamento, tá? Ou você pode passar por essas duas fases. Eu posso fazer um treinamento de construção do meu cão, que é o que todo proprietário deve fazer. Eu pego o meu cão, o material genético que ele tem, e eu construo em cima desse material genético. Eu melhoro a mordida, eu melhoro a segurança do meu cão, eu abro a defesa, eu direciono. Mas eu coloco na cabeça do meu cão que ele é o campeão. E eu estou ali para pegar o que eu tenho e melhorar, e direcionar para o que eu preciso. O papel do criador é um pouco diferente. Ele também tem que treinar e construir, mas ele tem que testar, na verdade. Então, eu acho, uma coisa que me chamou muita atenção no dog brasileiro foi isso. Eu já vou voltar nesse assunto. Então, uma raça selecionada e um canil que treinasse. E dentro desse canil, eu precisava de uma ninhada que os pais, e de preferência os avós também, porque eu tenho uma teoria da avó materna, não vou me aprofundar aqui, mas é basicamente que a avó materna, o avô materno, paterno, são muito importantes para a genética da função. Isso é algo que vem lá da avó materna, vem lá do treinamento de cavalos, tá? Mas, voltando aqui, se eu pudesse ter então os pais e os avós testados, um canil que treinasse os cães e testasse, e uma raça, eu tinha critérios para escolher o meu primeiro cão. E aí, eu comecei a olhar o dog brasileiro, comecei a me interessar. Eu entrei no... Até vou botar deixa eu botar aqui o tempo, que a minha esposa disse que eu tenho que ficar até a hora da novela. Senão ela vai ligar a novela e acabou a live. Tô que nem o Johnny Depp, passando por agressão doméstica. Mas quem que vai acreditar em mim? Então vamos lá. Te amo, mozão, é brincadeira. Socorro. Então vamos lá. Aí eu entrei no grupo do dog brasileiro no Facebook. Tem dois grupos, né? O dog brasileiro proprietários e o efetivo. Daí o efetivo seria mais para os que estão sendo treinados, mas na prática é a mesma coisa. E aí eu entrei e comecei a ver. Aí eu encontrei o criador da raça dog brasileiro, o Pedro Dantas, e na época, hoje ele também faz, mas naquela época ele treinava todo sábado, tinha vídeo dos cães treinando. Todo sábado. Então você abria lá o grupo, tinha lá, treinos de hoje, pá. Aí nos comentários ele botava os vídeos. Tal cachorro treinando, tal cachorro treinando, tal cachorro treinando. E aí eu vi um vídeo do Durso que me chamou muito a atenção. O Durso, eu até comentei esses dias, num post aqui, o pai da Misty, ele não gosta nem da sombra dele. Pensa num cachorro desconfiado, num cachorro agressivo, num cachorro que não é a praia dele, ele não gosta de nada. Tu vê na aparência dele que o negócio dele não é ter amigo, é um cão possuído. Até o Durso, ele é um cão que algumas pessoas olham pra ele assim, e principalmente eu vi vídeos antigos do Durso que ele parecia estar apavorado na proteção. Lembrando, na proteção. Era um cenário que ele não conhecia, entendeu? A maneira do Pedro treinar é uma maneira que ele mesmo fala que ele não banaliza o treinamento, né? Ele quer testar o cão. E o Durso foi crescendo. Então ele se demonstrou inseguro no início na proteção, e ele foi pra cima, e ele foi crescendo, e ele foi crescendo. Na fase que eu cheguei, o Durso estava mandando o figurante pro emergência fazer ponto no braço. E isso me chamou muita atenção, né? Pô, eu quero um cão de proteção, o cara parece uma prensa, o cachorro mordendo. E tava lá o figurante com os braços por cima do bite, né? Então tava o cachorro, o bite, a roupa e o cachorro mordeu. Depois o Durso, o pessoal começou a colocar mais proteções de revista, casco de tatu, para proteger o braço. Aquilo me chamou muita atenção. E logo depois disso, eles anunciaram uma ninhada, que era o Durso e a Frana. Aí eu fui lá ver quem que era a Frana. E a Frana é uma cadela também testada, também com várias provas da raça de ataque. Só que a Frana era tipo assim, o que o Durso tinha de odeio pessoas, de defesa, de agressão, de sair de perto de mim, de eu abomino qualquer pessoa no meu território, a Frana tinha de caça. Tanto que a Frana até hoje, ela olha pro figurante e ela parece um pointer. Ela trava olhando pro figurante, imóvel, para não assustar a caça, e ela vai e morde.
os dois cães testados nas provas da raça. E até um dia, um criador do dog brasileiro me comentou para a gente fazer uma live analisando as provas da raça. Mais para frente, quando eu tiver abordado vários assuntos aqui, eu posso fazer sobre isso. Mas tanto o Durso quanto a Frana tinham várias provas da raça de ataque. E isso é muito interessante, porque tem lá a prova da raça, o vídeo do cão mordendo, e tá ali. O que é, o que não é, não é. E como não é um treinamento muito moderno, muito rebuscado, é algo rústico. É algo que ou o cão faz ou o cão não fez. Não teve grande formação de mordida, grande preparação, de sensibilização. Não, é pau, ferro e mordeu, não mordeu, passa para o próximo. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. E aí eu soube que tinha uma ninhada deles. Aí eu conversei com a minha esposa, tinha possibilidade, e aí baseado numa impulsividade, num fogo no rabo desgraçado, depois de um ano estudando e falando de cachorro, eu falei, cara, chegou o momento. Aí eu entrei em contato com a Márcia do Canil Asgard, que quando você entra para falar com o Canil Asgard, você fala com a Márcia, que é a esposa do Pedro, e com interesse na ninhada. E aí, olha só, mais pra frente ela me falou que ela não teria me vendido a Misty se soubesse que era para apartamento. Tá, e por quê? O dog brasileiro é um cão de trabalho. O dog brasileiro é um bull de boca pesada e cão de trabalho com uma energia física e mental ferrada. Principalmente uma energia mental. Quanto mais eu treino o físico da Misty, mais eu percebo como obediência motivacional e faro são importantes para ela. Porque treinar o físico dela e não treinar é a mesma coisa, ela tá ligada o dia inteiro. Agora, com atividades mais mentais, ela relaxa legal. Ligada no sentido que ela está acordada, ela está em pé, ela está atenta. Agora, quando eu faço um treininho de obediência motivacional para o BH, por exemplo, ou de faro, ela só vejo o cachorro dormindo. Isso é bem interessante a gente entender mais sobre isso. Então, um bull de trabalho no apartamento, as chances desse cão destruir a vida da pessoa não são baixas. Inclusive, já aconteceu com alguns dog brasileiros algo semelhante. Quando eu comecei o perfil aqui, cara, até boa. A minha primeira consultoria foi com uma irmã da Misty. E a irmã da Misty já estava separada da família. Já estava no canto dela, isolada, porque ela tinha destruído tudo que podia. Hoje ela está melhor, está andando do lado, está juntinha. Foi a minha primeira consultoria. Beleza, então. Quando eu olhei lá a ninhada, como que eu escolhi o filhote? Olha só, eu escolhi a raça, eu escolhi o canil e eu escolhi os pais da ninhada. Olha isso, raça, canil e pais da ninhada. Se não tivesse provas da raça, eu compraria? Não. Eu entendo quem compra dog brasileiro de canis que não fizeram as provas da raça. Mas porque veio de Asgard, não sei o que, eu entendo. Às vezes você não... Eu entendo, tá tudo bem. Agora, eu não compro porque se eu escolhi uma raça que acreditando que aquela raça tem o cão que eu preciso entender quais são os critérios daquela raça. Se os critérios são as provas da raça, eu vou comprar um cão que tem as provas da raça. Quer dizer que quanto mais provas da raça o cão tiver, melhor ele é? Não. Melhor para você, porque tem mais material daquele cão trabalhando. Mas não quer dizer que os melhores cães são os que tiveram mais provas. Mas com certeza, para fazer todas as provas, ou as principais provas, o cão tem que ser muito bom. Isso com certeza, tá? Só para deixar claro isso. Não é que o melhor cão seja o que tem mais provas. Mas com certeza, um cão que tem bastante provas, você avalia e consegue ver a qualidade dele. Isso é algo bem importante até para o mundo do esporte. Muitas vezes o campeão de um esporte não é o melhor cão. Ele tem o melhor treinador. Agora, nos treinos, na formação, na titulação, como eu falei, quando você está treinando, você descobre a qualidade dos cães. E aí, ela me mostrou a ninhada. Como eu já tinha escolhido canil, raça, canil e pais da ninhada, eu não me apeguei em grandes testes no filhote. Eu olhei para o filhote e algo que me chamou a atenção foi o foco da Misty. Enquanto as outras cachorras estavam pulando, primeiro que eu pedi só para ver as fêmeas. Se eu quero ver fêmea, é só ver a fêmea e acabou. Enquanto as irmãzinhas lá estavam pulando, enquanto a Márcia gravava, pulando para lá e para cá e tentando pegar o celular e malucas, a Misty estava em pé, olhando. Daí a Márcia foi para um lado, foi para o outro e a Misty ficou olhando. Próximo, mas olhando. A Márcia afastava um pouquinho e a Misty vinha atrás. Esse foco me chamou muito a atenção. Porque num cachorro jovem, você ter um pouco de foco e ter concentração é algo bem difícil e é algo que eu gosto bastante. Tende a ser uma característica boa para proteção.
Por quê? O cão ser agitado não significa que ele vai ser um cão com mais impulso, com mais drive no futuro. Essa é uma confusão que muitos canis fazem. Ah, esse é o meu cão melhor, porque é o mais agitado. Não, ele só é o cão com mais energia física no momento. Mas não necessariamente que ele vai ter mais impulsos. Aí, esse foco me chamou a atenção, a estrutura me chamou a atenção, a cabeça, a estrutura da cabeça, o corpinho ali, foi algo que me chamou a atenção, e eu confiei no criador. Eu falei, olha, eu quero informações sobre essa aqui, o que você acha dela? Ela me falou, a Misty é assim, ela que busca bastante contato, ela gosta de estar perto, ela gosta de correr, e a gente acabou optando pela Misty. Hoje em dia, há mais ou menos uns 3 meses, eu vi um vídeo, tá, que um aluno me enviou, que, na verdade, uma seguidora me enviou aqui do perfil, que é um vídeo da ninhada da Misty, mordendo um paninho, tá? A Misty é a última a soltar aquele paninho, toda a ninhada puxando, a Misty é a última a soltar, e ela não solta mesmo com a Márcia jogando uma tampa de ferro no azulejo do lado delas ali. Se eu tivesse visto isso, eu teria ficado muito mais feliz, né? Eu poderia ter pedido isso, algum teste assim, mas não pedi. Eu confiei no criador e confiei numa questão de estatística, né? Pô, eu escolhi a raça, eu escolhi o criador, eu escolhi a ninhada, agora eu vou olhar ali o que eu preciso. Para os meus alunos, eu já peço mais. Eu peço que o meu aluno peça questão de segurança do cão, um testezinho de barulho como esse é muito bom, se persegue um paninho é muito bom, mas, na época, como eu falei ali, um fogo no rabo desgraçado para comprar o cão, comprei. Beleza, comprei o cão, não peguei com 60 dias, tá? Foi uma opção minha, eu queria pegar um pouquinho mais tarde, com 90 dias, por quê? Eu sabia que o cão viria para o apartamento. Para o apartamento, um cão de 60 dias é mais complicadinho, é mais vontade de fazer a higiene, é mais frequente, né? Tende a latir um pouco mais. Então, até a adaptação pode ser mais rápida, mas eu pedi ela com 90 dias. Primeira coisa que me chamou a atenção quando ela chegou foi o tamanho, tá? Porque, dog brasileiro é uma raça pequena, tá? Só que pequena para média, né? Só que a gente não tem a noção do que é um cachorro de 30 quilos, uma fêmea, um macho de 38, de 40. Com 90 dias, era bem grande. Eu peguei no colo e falei, puta, tô meio no... Porque eu queria uma raça de, 22, sabe? Eu tinha visto fêmeas de 22, falei, meu número, 22, 21, sabe? Tem pitbullzinho de 18 que é maravilhoso. Eu olhei pra mim e pensei, cara, não vai passar dos 20, facinho. Mas beleza, trouxe ela pra casa, aí eu já comecei a fazer algumas coisas que hoje eu ensino no Rotina Blindada, né? Comprei a caixa de transportes, comprei uma caminha, comprei desinfetante, comprei jornal, comprei tudo passo a passo e ela chegou. Quando ela chegou, tava muito frio. Até ela chegou em março ou maio, amor? Maio. Maio? Acho que 2 dias antes do teu aniversário. Ela chegou ali no meu aniversário, então no meio desse mês. Tá frio agora, tava bem frio. Eu pensei assim, cara, eu vou comprar uma roupinha pra ela. Já virei pai de pet, né? Cão de função, acabou. Na hora que ela chegou, a ideia de cão de proteção foi pro lado, meu petzinho fofinho, vamos cuidar e proteger agora. Fui lá comprar uma roupinha pra ela. A minha esposa me mandou mensagem assim, ó, volta pra casa que deu merda. Eu pensei assim, meu Deus, deve estar latindo muito. Aí ela mandou uma foto. A caixa tava de ponta cabeça, a Misty tava no teto da caixa, tava no chão, lavado de diarreia pela caixa. Aí eu voltei, lavei, limpei tudo ali, botei uma máscara, né? Me isolei ali, limpei tudo, falei pra minha esposa, foi legal, foi muito legal, vou criar um passarinho, fazer algo mais fácil, vou vender a Misty. E ela, não, agora vai ficar com esse cachorro, porque eu não sei o que, porque eu não sei o que lá. Claro que na hora foi só aquele desespero, né? Mas, beleza. Depois disso, não deu problema mais. Eu até indico para todo mundo, o cão chegou de viagem, chegou de uma caixa de transporte de meio-dia de transporte, vai passear com esse cachorro, uma guia longa, leva ele para um campo, deixa ele lá para ele fazer o xixi e o cocô. Não põe na caixa como eu fiz. Já começou errado, né? Botei na caixa, deixei sozinha, ela fez higiene na caixa. O pack do problema da higiene estava pronto no primeiro dia. Mas aí, algumas coisas, depois que eu dei um banho nela, botei ela no box, dei um banho, sensibilizei, legal. A minha esposa fala que ela não teve chance com a Misty. A Misty chegou, eu peguei ela no colo, a Misty me olhou e falou, ok, meu mestre, meu dono. Depois daquele dia eu dei o banho nela no primeiro dia, botei a roupinha, fiquei com ela em casa, fizemos tudo bonitinho e desde então a nossa relação começou. Eu tenho algumas anotações aqui de tempo que a gente demorou para evoluir o trabalho com a Misty.
Para acertar a higiene, ela com 90 dias que ela chegou, foram 7 dias. Então, na verdade, foram 5. Claro que depois desses 7 dias, desses 5 dias, um ou outro acidente acontecia. Às vezes dava um acidente num dia, no outro não dava. Às vezes dava uns 2, 3 dias sem acidente, no outro dava. Acidente o quê? Um xixizinho fora de hora, uma coisinha assim. Sempre ignorando, sempre fingindo que não viu, tirava ela e limpava com o desinfetante adequado. Mas basicamente em 7 dias ela entendeu a lógica. Eu descia com ela a cada 1h30, 2 horas, ela fazia lá embaixo e estava tudo ok. Em 2 semanas, tá, ela conseguia passear lateralmente o meu corpo. Ela não puxava, mas ela se adiantava. Em 2 semanas ela estava andando adiantado, mas lateralmente ao meu corpo. Em 4 semanas, mais ou menos o primeiro mês, ela já estava andando junto, com bem lateral mesmo. Uma adiantadinha ou outra eu ainda tinha que corrigir, mas no geral já se tornou um passeio agradável. E com 4 meses e 27 dias de vida dela, ou seja, foram 57 dias que ela ficou comigo aqui em casa, nós realizamos a prova O, ganhando o título de O maiúsculo no dog brasileiro, que é uma provinha de obediência. É algo bem simples, não é uma competição de obediência, não, mas mostra já um certo controle. Sem guia, o cão tem que andar próximo ao dono, então por um número específico de passos, não podendo se afastar. Tem um senta, ou um deita, um fica na verdade, né? O dono se afasta 10, 15 metros por 1 minuto, chama o cachorro que vai vir até ele, aí vai mandar ficar de novo, se afastar de novo, chamar o cachorro e andar junto. Nós fizemos isso sem guia aos 4 meses e 27 dias. Então, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha aprendido em mais de um treinamento, com mais de um professor, eu coloquei em prática ali. Mas eu sentia que faltava alguma coisa no treinamento canino dela. Isso foi algo que, pessoal, só para avisar, relembrando, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar, tá? Vocês podem mandar aqui na abinha de perguntas. Então, tem uma bolinha ali com o símbolo de pergunta, você clica e envia a sua pergunta. Pode enviar enquanto eu estou falando, que no final eu vou parar para responder todas e para bater um papo aberto com vocês. Tá bom? Só que aí que tá. Enquanto eu treinava ela estava evoluindo. Mas eu sentia que faltava algo no treinamento dela. E algo que eu me arrependi mais tarde, que foi o seguinte. Eu vim de uma escola, então, que se falava muito sobre dominância. Hoje, eu entendo, estudando outras linhas, que é uma escola muito baseada no princípio da etologia, né? A etologia é o estudo do comportamento do cão na natureza. Então, estudando a etologia, nós conseguimos entender o comportamento do canídeo na natureza e trazer soluções para simular isso dentro de casa e não ter problemas. É uma visão, é algo que funciona. Mas aquela ideia de pensar o tempo inteiro em dominância, o tempo inteiro em nunca perder para o cão, não no cabo de guerra, mas no geral, o tempo inteiro em mostrar que você é o líder e não o liderado e etc., foi algo que eu percebo que eu fui muito firme, eu fui muito duro com ela, muito frio naquele início. Até mais para frente ela teve uma prisão de ventre de 48 horas, de coisa simples, e eu lembro que eu falei para minha esposa assim, cara, só de pensar que ela estava meio mal, né, em perder ela, eu me arrependo pelo início do meu treinamento com ela. Porque eu deveria ter sido muito mais leve. Era um filhote que adorava comer, cheio de vida, não precisava ter corrigido tanto, ter sido tão duro, tão frio. Eu poderia ter construído um vínculo muito melhor com ela. Eu poderia ter tido uma relação muito mais leve com ela. Eu poderia ter aproveitado aqueles primeiros 3, 4 meses que tudo para ela era comida e ter sensibilizado ela ao mundo. Feito muito mais coisas do que querer aquela pressa de eu vou ensinar tudo com a guia, aí agora eu vou remover a guia, e meu Deus, será que ela vai me obedecer um dia sem guia? Isso foi algo que eu me arrependo nesse início. Então, e aí, como eu senti que faltava isso, eu comecei a procurar novas linhas de treinamento. Eu estudei para poder falar mal da linha do puramente positivo. Podemos fazer uma aula sobre isso no futuro, tá? Uma live sobre isso. E aí eu comecei a perceber principalmente como que era o treinamento de obediência lá fora. Lá nos Estados Unidos, na Europa, eu comecei a entender alguns princípios. Primeiro, lá fora é muito separado, tá? A Vilf não tem ideia do que é um mercado, por exemplo, americano. Os Estados Unidos não é um país com cultura canina, mas lá tem redes de escolas de cães.
Não é, vamos supor que rotina blindada é um método. Aí eu abro a minha escola. Aí eu abro a segunda, a terceira, a quarta escola. Aí eu crio uma franquia. E aquela franquia se espalha pelo Brasil de rotina blindada. Só que aí tem mais 10 concorrentes. Então você vai lá, deixa o cachorro lá e o pessoal resolve o problema do cachorro e te devolve. É basicamente assim. E aí eu comecei a entender quais são as linhas de treinamento. Por exemplo, o que é uma linha puramente positiva? O que é uma linha de treinamento puramente com R-, usando prong collar, colar eletrônico, baques na guia, com o foco de fazer o cão obedecer e se comportar por meio do estímulo negativo. O que é uma linha baseada em P+, em punição positiva, que é basicamente você traumatizar o cão quando ele fizer algo errado. Existe isso, tá? É algo já muito mal visto pelo mundo, mas ainda existe. E quando eu comecei a entender essas linhas, eu percebi que é o seguinte: ok, com certeza existe dominância, com certeza existe o cão que testa, o fenômeno existe. Mas a maneira como eu posso treinar o meu cão para nunca ter um problema parecido e a maneira que eu treino obediência é diferente. Tanto que o rotina blindada, ele nasce como uma proposta: o cão feliz, obediente e controlado. Lembra disso que eu já vou voltar para aí. Mas então, eu comecei a estudar e eu percebi algumas coisas. Lá fora, o pessoal que me chamava a atenção treinando cães, parecia que eles treinavam para o esporte. Mas eles não treinavam para o esporte. Mas eles usavam clicker, comida, bola, marcadores, mordedores, conversa com o cão. Às vezes você vê um treinador gritando com o cão, bravo, super e carinho. E aí você não entende isso, que é um marcador, que é para animar o cão, que é para deixar as emoções positivas do treinamento. E eu via isso, e que é aquele negócio, né? Existem algumas escalas de conhecimento. A primeira escala é a escala que você não sabe que não sabe. Então você é aquele cara que você não sabe que não sabe. Eu aprendi meia dúzia de coisas, eu levo aquilo como uma verdade para mim e ok, e acabou. Eu não sei que eu não sei. A segunda escala, que é uma escala mais interessante, é a escala que você sabe que não sabe. Olha, eu aprendi essa meia dúzia de coisas aqui, funciona, mas eu sei que eu não sei tudo. Eu sei que existem várias linhas de treinamento que eu não domino. Foi nesse momento que eu cheguei nesse segundo nível que eu fui buscar essas linhas. Depois tem um terceiro nível, que é você sabe o que você sabe. Ou seja, você é muito bom no que você já dominou. Você sabe que tem mais coisas, mas você é muito bom naquilo que você dominou. E tem uma quarta linha, que é você não precisa saber do que você sabe. Você sabe de todas as linhas, você entende todas as estratégias e você adapta o que você sabe para cada cão, para cada cliente, para cada situação. Então, quando eu percebi que eu não sabia, eu soube que eu não sabia, aí eu comecei a entender. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção, que foi um choque, eu cheguei para minha esposa e falei assim, tem algo diferente nesse mundo. Foi quando eu vi uma família alemã com um Rottweiler de 3 anos dormindo no sofá. E aquilo ali para mim foi um choque. Eu falei, meu Deus, essas pessoas não estão sabendo o que estão fazendo. Esse cachorro vai matar essa pessoa. Esse cachorro vai matar a criança. Ele vai matar o dono. Mas não, olha lá o cara do adestramento sem castigo, o Bruno Taus, ficou manco, o cachorro quase comeu a perna dele, era um Rottweiler. Então, não, isso não está errado. Eu comecei a entender. Esse cachorro que dormia no sofá era um cão de IGP. Um cão com uma das mordidas mais fortes e de qualidade do mundo. Ou seja, era um cão que sabia morder muito bem. Era um cão que ia muito bem em provas de trabalho. Na parte de proteção, o cão ia muito bem. Um cão muito duro. Mas o que fazia ele poder dormir no sofá, então não dá problemas? Que nível de comunicação e de controle você teria que ter isso? E aí eu comecei a ligar os pontos e aí estudando. Tanto que até hoje eu estudo com pessoas de fora, eu estudo com treinadores de cães de proteção, de cães de polícia. É claro que existe uma diferença gigantesca entre você estudar com um boxeador do seu bairro, que é bom de boxe, ele entende de boxe, e você estudar com um treinador olímpico, com um treinador cubano do boxe, que é o berço do boxe, lá do melhor boxe do mundo. Isso é uma grande diferença. Então, quando eu trago conteúdos para você, por exemplo, da Mia Stucker, que foi 2 vezes campeão mundial de IGP, quando eu trago conteúdos de fora, que às vezes eu traduzo e coloco para vocês aqui nos stories, é algo que eu estou estudando lá, eu estou acompanhando e me desenvolvendo.
E aí eu percebo coisas como essa que eu percebi aqui. Eu não precisava ter sido tão duro com a Misty no início, que eu teria excelentes resultados. Mas, para minha sorte, ela é um cão muito duro também. É um cão que se recupera muito fácil. Eu já dei correções nela no início, tipo, ela fez algo que eu não queria que ela fizesse mais. Então, um P+, uma correção dura. E eu dei aquela correção que eu senti que ela encolheu, passou 1, 2, 3 passos, e ela estava em pé do meu lado. E beleza, desculpa, entendi que eu fiz errado ali, mas tamo junto. Então, não farei mais, papai. Eu adoro fazer o cachorro assim, vocês vão gostar também depois de um tempo. Acaba que é viciante fazer a voz do cachorro te chamando de papai. Hoje eu estudo, então, basicamente, linhas de trabalho para proteção, baseado no esporte e cães de polícia, porque eu entendo que quem treina para o esporte e para cães de polícia, que é o berço das principais estratégias, consegue direcionar as estratégias para qualquer coisa. O cara que treina um bom esporte, o cara que treina legal um cão de polícia, ele é uma pessoa que ele não precisa saber o que ele sabe, porque ele sabe tudo o que ele precisa e ele adapta para cada cão. E nesse momento eu e a Misty, então, estamos treinando para iniciar nesse mundo da alta performance. Beleza. Depois de um tempo de falar pra caramba, treinar pra caramba, a minha esposa falou assim, criei um Instagram pra Misty. E eu falei, nem ferrando que eu vou falar oi amigos, que eu vou falar bom dia uau, coisa assim no Instagram. Não, porque pra mim, Instagram de cachorro era a pessoa fingindo que é o cachorro. Basicamente isso. E aí, eu falei, não vai rolar. E ela falou, vai rolar, tá criado. E eu peguei e loguei, e ela logou no meu celular, na verdade. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a postar conteúdo. Então eu comecei a postar conteúdo falando das coisas que eu gostava de falar, que eu vinha estudando. E também, como eu tinha que postar, eu comecei a me organizar ainda melhor. Eu ajustei a minha rotina para ter mais conteúdo para treinar e para treinar melhor. Depois de um tempo, eu percebi que o que eu achava normal, o cão com 90 dias andar junto, o cão com 4 meses fazer um fica na rua, o que eu achava normal, pro pessoal era meio que tipo, cara, como você conseguiu isso? Tipo, como é que você está fazendo isso? Como é que a Misty faz isso? Como é que a Misty não faz aquilo outro? Como que a Misty não come os teus gatos? Começou a ter muita gente chegando até aqui. E desde o início do perfil, o carro forte do meu conteúdo é as caixinhas de pergunta. Às vezes você vê que eu posto uma caixinha e não respondo, não é porque ninguém enviou, mas é porque as perguntas são ruins mesmo. Tem dias que não tá fácil. Tem dias que eu falo, por favor, mande uma boa pergunta. Mas eu sempre respondi perguntas desde o início. E depois que a minha esposa pegou e falou, vamos fazer o YouTube, eu cuido do YouTube, mas quando começou a surgir a audiência aqui, nós tínhamos 200 seguidores. Foi engatinhando, devagarzinho. E eu falei o seguinte, eu não lembro com quantos meses a Misty estava, mas ela estava para fazer 10 meses, eu acho. Eu falei assim, eu vou fazer algo legal, porque tinha muita gente dos stories mandando direct. Eliel, me ajuda a fazer tal coisa? Me ajuda a resolver isso? Eu falei, ajudo. Aí eu fiz 2 consultorias, com 2 dogs brasileiros. Só que as 2 foram uma merda. Por quê? Porque eu fechei pro cara por um preço, para falar 2 sessões de 1 hora. O que acontecia? A pessoa, Eliel, mostra muito seu conteúdo, sou teu fã, babá. Eu não poderia interromper ela. Ela me falava tudo o que ela queria falar. Basicamente, morria 1 hora. Aí, na segunda sessão, eu tinha que passar para a pessoa todos os conceitos que ela tinha que entender, como a mente do cão funciona, como ele vê o mundo, como que está a relação, aonde que estão os erros na relação, e passar para essa pessoa como mudar. E eu fiz isso. Geralmente, eu dei mais 1 hora ainda para tirar mais dúvidas e ajustar. E acontecia que a pessoa resolvia os problemas e não fazia mais nada com o cão e o problema voltou. Nos 2 casos foi igual. Eu falei, cara, não é assim. Dei mais 1 hora, aí foi a 4ª hora. Aí eu falei o seguinte, se você quer ter um cão de verdade, educado como a Misty, você tem que ter rotina. Se você não tiver rotina, você não vai ter um cão de verdade educado. E aí eu falei, caraca, a chave é a rotina. Porque todas as técnicas de adestramento, todo o manejo, vínculo, reforço positivo, reforço negativo, padronização, todas as visões de treinamento, elas precisam ser colocadas em prática. E se eu ajusto a rotina, eu resolvo tudo. Aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer um desafio, tá? Para quem me segue no Instagram, para 10 pessoas falando sobre rotina. Aí eu vou dar tarefas para cada uma das pessoas fazer essa rotina.
E aí, nessa época, eu estava meio de saco cheio do meu antigo trabalho, escrevia páginas de vendas, etc. Já falava muito de cachorro. E eu criei o slogan: feliz, obediente e controlado. E comecei. Quando eu fui gravar o desafio, eu ia fazer 10 aulas só. Mas eu pensei assim, cara, eu vou separar em módulos. Primeiro, o módulo tem que explicar a mente do cão. E eu passei uma semana escrevendo cada módulo. Até hoje eu não sou muito de liberar muitas aulas, porque eu escrevo realmente com calma. É quase como uma obra de arte ali. Eu vou sendo bem baba-ovo de mim mesmo. Quando eu reassisto o primeiro módulo do curso, Rotina Blindada, eu me impressiono. Eu falo, caramba, me puxei. Eu organizei bem passo a passo. Às vezes um aluno me fala assim, Eliel, por exemplo, chegou o colar, qual que é o primeiro passo mesmo? Eu falo, vai pro curso, cara. De verdade. Porque tá tão organizadinho lá no curso que você não vai se arrepender. Volta, assiste de novo que vai valer a pena. Quando eu comecei a gravar, então, de um desafio isso tornou um treinamento. Eu coloquei todo o passo a passo que eu tinha executado, os conceitos, a minha visão. E aí sim, os primeiros 10 alunos foram 10 cases de sucesso. Em 2 semanas, os principais problemas foram resolvidos. Em 1 mês, os cães estavam com uma obediência bem legal. Em 2 meses, a pessoa só me mandava foto curtindo o cachorro dela. Bolinha, parque, passeio, criança conduzindo, só maravilha. Por quê? Porque eu me embasei em cima de um nome: Rotina Blindada. O blindado é sem erro. Quer dizer que quem entra no curso não pode errar? Não, você vai errar. Mas quanto menos você errar nessa metodologia, melhor. Principalmente porque a rotina vai garantir que o cão tenha tudo o que ele precisa para ser tudo o que você quer que ele seja. Olha que importante. O seu cão tem que ter tudo o que ele precisa para ser quem você quer que ele seja. Ô, amor, anotou isso aí? Vai virar um post isso aí amanhã. Então, rotina. Olha só. Cão feliz, obediente e controlado. O que é um cão feliz? As pessoas acham que o cão feliz é aquele cão que tem uma vida de rei, que a vida dele é ter prazeres. Não. A vida do cão não é ter prazeres nesse sentido. Um cão feliz é um cão que tem a sua natureza respeitada. Pausa para o mate. É um cão que as pessoas que convivem com ele sabem que ele é um cão. Conhecem e respeitam a sua natureza. E se eu respeito a natureza do cão e eu conheço, não tem briguinha boba. Eu não dou bronca no meu cão por ele fazer algo que eu sei que está no repertório comportamental dele. Eu dou bronca em mim, porque na rotina eu permiti que ele desenvolvesse esse hábito. E agora eu vou resolver isso. Então, o cão feliz, na minha visão, é o cão que tem as suas necessidades e a sua natureza respeitada. Se o cão é um animal andarilho, uma das necessidades dele é o quê? Passeio. Mas não o passeio no parque de passinhos, passeio ritmado, uma boa caminhada. Aí entra a esteira também, a bicicleta, mas o passeio é algo que o cão precisa. Se o cão é um animal caçador carnívoro, ele precisa caçar. E se ele tiver um impulso de caça, é muito fácil fazer o cão caçar. Bola. Eu jogo a bola, ele persegue fase 1 da caça, ele morde fase 2 e ele possui fase 3. Ele devolve para mim, trazendo na boca. Toca, por exemplo. Os cães são animais de toca. Então, se eu forneço uma caixa de transportes, se eu dou passeio, se eu faço uma sessão de bolinha com o meu cão, eu vou atendendo às necessidades dele. Se eu faço solto, por exemplo, num parque, tem gente, cara, é foda, cara. Tem um adestrador aqui no YouTube que ele desconstruiu o passeio. É o Masterchef dos adestradores. Ele desconstruiu o passeio. O passeio, na visão dele, é o cão de peitoral fazendo o que ele quiser no passeio. Aí ele treinou o cão dele para ele poder escolher para onde ele vai, pelo menos. Aí ele fala o quê? Aí ele fala, volta, aí o cão dele volta. Aí ele fala, vamos, o cão dele vai. Mas sempre na frente e sempre farejando. Por quê? Porque ele fala que o cão precisa farejar. O cão precisa descobrir coisas novas. Então, no passeio ele faz isso. Eu quero que meu cão faça isso no solto. Então, no passeio ele está do meu lado, andando junto, no meu ritmo, é exercício físico. No solto, ele pode ser o que ele quiser. Pode pular na água se tiver água, comer grama, correr, faz o que você quiser. Você está solto, mas próximo a mim. Então, se eu atendo às necessidades do cão, eu tenho um cão feliz. Olha só, eu tenho um cão feliz. E a primeiro momento é bonito, né? O treinamento do Eliel, a primeira etapa é o cão ser feliz.
Mas não é só porque eu gosto do cão e porque você gosta do seu cão. Eu quero meu cão feliz porque se a vida do cão melhora, a minha vida melhora também. Porque se eu forneci tudo que o cão precisa, agora vai ser mais fácil para mim vir para a fase 2, que é o cão feliz e controlado. Muitas linhas de adestramento focam só no controle. E controlar é o quê? Controlar é você limitar. É você limitar os comportamentos. É limitar os latidos, é limitar a correria dentro de casa, é limitar o cão pular, é limitar o cão gerar algum problema de defesa de recursos. Eu vou limitar os comportamentos do meu cão. Eu vou reprimir e controlar o meu cão. Muitas linhas de adestramento trabalham o adestramento só nisso. Qualquer coisa que o cão fizer que eu não gosto é estímulo negativo, eu vou diminuir ele, reprimir ele e aí eu limito. Só que aí, se o meu cão não tem as necessidades atendidas na parte de ser feliz e eu vou limitar ele, eu vou ter que ser muito duro com ele, eu vou ter que ser muito seco com ele. E também existe uma coisa aqui. Muita gente trabalha baseado unicamente em exclusão do cão. Eu vou limitar o cão agora. E aí, o que acontece? Aí vira um ciclo maravilhoso. O cão entende isso rapidinho. A pessoa dá um gelo no cão, e aí o cão para de se comportar mal. Perfeito? Aí o cão parou de se comportar mal, a pessoa dá mais liberdade. E aí o cão, agora ele tem liberdade, ele não está mais limitado, ele volta a se comportar mal. Então isso vira um gelo. E eu não comprei cachorro para mim não poder dar carinho no cachorro, não poder brincar com o meu cachorro. Eu gosto de ter essa intimidade com o meu cão. Até foi por isso que eu busquei sempre novas linhas de treinamento. Porque eu vi o cara do esporte com o Rottweiler assassino brincando com ele rolando na grama. Eu pensei, ok, tem coisas que eu não sei, eu preciso saber como que eu chego nesse nível de controle para poder ter isso. O controle também é um estado de educação. Um cão controlado, ele é um cão que ele sabe se portar. Se eu, por exemplo, vou no parque com a Misty, ela sabe como ela tem que se comportar no parque. Se eu vou num restaurante, mesma coisa. Se eu vou no carro, a mesma coisa. Porque ela está num modo de educação. Mas ainda existe uma terceira etapa. Então, no controle, eu vou limitar e eu quero um cão tranquilo. E para mim ter um cão tranquilo, o melhor caminho inicialmente é atendendo às necessidades do cão. Porque se eu atendo às necessidades do cão, vai ser muito mais fácil para ele ficar tranquilo e controlado. Mas ainda existe uma terceira etapa, que é o cão obediente. Tem cão que ele é controlado, mas não é obediente. A Misty era um exemplo disso nos primeiros meses de vida dela. Eu reprimi, eu corrigi e eu abaixei ela nos comportamentos ruins, nos comportamentos no geral. Mas não era uma obediência de verdade. Por exemplo, se eu falasse em qualquer lugar deita, ela não deitava. Porque ela estava reprimida, ali, controlada do meu lado, mas não tinha ouvido para mim, não tinha foco em mim. Não é nem um foco visual, mas tipo, entendeu? Aquele feeling de aqui, e o cão vinha correndo independente de qualquer lugar. E aí, foi esse principal conteúdo aqui que eu trouxe lá de fora, que é o equilíbrio de reforços. Até lá fora já é conhecido como Balanceado Dog Training. Desculpa a minha pronúncia, mas é isso aí. Treinamento balanceado. Basicamente é isso. Que eu chamo aqui de equilíbrio de reforços. Se eu entender que o aprendizado do cão é por uma via positiva, e ele vai amar aprender, e ele vai gostar de aprender por uma via positiva, é isso que eu falo. Eu deveria ter usado mais a via positiva no início do treinamento com a Misty. Teria sido muito melhor. E o que acontece? Eu uso o estímulo positivo para ensinar tudo o que eu quero para o meu cão. Eu vou ensinar ele a andar junto, eu vou ensinar ele a sentar, a deitar, a ficar, a vir. Eu vou ensinar ele a andar no carro, eu vou ensinar ele a ir no parque. Tudo por uma via positiva. O que é via positiva? É R+, é reforçar positivamente, é reforço positivo. Pode ser carinho, pode ser um elogio, pode ser bolinha, pode ser comida. Na primeira infância, geralmente, é mais comida. E aí, olha só, eu ensinei tudo pro meu cão. Tudo. Tudo que ele quer. Agora, eu vou remover esses reforços, gradativamente. E eu vou mostrar para ele, depois de um tempo, que ele não tem escolha de me obedecer. Ou seja,
eu não estou te comprando, eu estou premiando os seus comportamentos. Perfeito. Só que logo, daqui 30 a 60 dias, eu vou remover isso. E você já sabe o que eu quero. Eu preciso ter certeza que o meu cão sabe. Se eu tenho certeza que ele sabe, ele já fez aquilo naquele cenário, cenários parecidos, agora eu uso do estímulo negativo. Só que o estímulo negativo aqui não é uma punição. Eu não quero punir o cão com o colar eletrônico ou com a guia. Não. Isso quem faz é quem reprime o cachorro. O cachorro vai mexer na comida, no lixo, eu dou um choque bem forte, eu traumatizo ele com o lixo. Ok, é um método, eu uso, prefiro não usar. Mas tem o seu papel em alguns cães e para algumas situações. Mas, no geral, não sou o cara que vive traumatizando o cão. Mas eu entendo, e entendo que em alguns cães isso é necessário para o bem-estar daquele cão e daquela situação. Não sou um extremista, longe disso. Acredito que sim, tem cães que precisam e tem situações que precisam de punição nesse sentido. Mas beleza, uma vez que o cão entendeu, aí eu uso o estímulo negativo. O colar, uma guia longa, para que ele entenda que ele não tem opção de não me obedecer. Só que olha só, existe algo mágico aí. O cão, ele não pensa como nós, tipo assim, eu vou lá para ganhar um petisco. Não tem um petisco, eu não vou. Ele entende isso. Mas uma vez que eu padronizei aquele comportamento dele, ele padronizou o estado mental também. E aí, ele vai me obedecer para sempre, feliz e motivado em me obedecer. Porque ele passou por uma etapa positiva de aprendizado. Tanto que, olha só, o berço canino mundial é a Alemanha. No início, o adestramento canino, ele vem de uma linha militar. E no início, o que acontecia? Acontecia que era muito comum cães com 6, 7 anos não estarem mais trabalhando. Problemas nas juntas, como se diz aqui no sul, problemas se não me engano era diabetes, mas problemas físicos que são causados pelo excesso de estresse. Porque era um cão militar, era um cão de polícia, e o aprendizado era no negativo, a obediência era no negativo, tudo era no negativo. Então eles precisavam de um cão muito forte de nervos para não quebrar na obediência. Imagina, a obediência que é para ser algo divertido para o cão, eles usavam 100% negativo. Aí acontecia o quê? O cão ficava doente no fim da vida, o cão trabalhava desmotivado, mas sempre trabalhava. Com o equilíbrio de reforços, a gente deixa o cão trabalhando feliz e a gente usa o negativo em pitadas estratégicas. Cada vez que o meu cão não me obedece, é um momento para ele começar a me obedecer cada vez mais. Por quê? Ele já sabe que ele não pode me obedecer. Ele já sabe o que eu quero dele. Esse foi outro erro também que eu vi de muita gente que chegou no treinamento. Eliel, eu quero que o meu cão faça tal coisa. Eu quero que ele vá para a caixa. Mas ele já sabe. Eu falei, já sabe mesmo? Sabe mesmo. Aí o que eu faço? Eu peço para treinar 5 vezes por dia. Enviar o cão para a caixa e dar uma ração para o cão. 5 vezes por dia. Durante uma semana. Depois, eu peço para remover a ração. Aí eu uso algum estímulo negativo. A guia, o colar, alguma coisa. Só que olha só, o cão começa a ir. Antes do estímulo. Ele começa a ir, a entender. Aí um momento ele não vai. Aí é usado o estímulo negativo. Aí ele entende que o estímulo estimula ele a obedecer. Porque ele aprende que ele é o causador do estímulo negativo. Não sou eu não estou punindo ninguém. Não, é o comportamento do cão. Aí o que acontece? Rapidinho ele aprende que ir é a melhor opção. E às vezes o cão recebia muito estímulo negativo de colar, de guia, e ele não ia. Mas só esse treininho de ir e ganhar uma comidinha, refazendo o aprendizado, já melhora muitos comportamentos. Então, dentro da rotina blindada, nós acreditamos no cão feliz, obediente e controlado. O cão feliz me dá base para fazer uma educação doméstica e o cão educado me dá base para fazer uma obediência muito sólida. E dessa maneira é o seguinte aqui, ó. Quando eu trabalho pelo equilíbrio de reforços positivo e negativo, eu não estou trabalhando só em cima de postura. Muita gente treina o cachorro só na base da postura. Não, meu cachorro sabe que eu vou treinar 1 ano o cachorro, 6 meses ele, sem deixar ele errar, não dando atenção, e ele vai me obedecer. Ele vai. Mas a sua esposa faz a mesma coisa? O seu filho vai ter a mesma postura que você? Provavelmente não. Agora,
o equilíbrio de reforços é uma linguagem universal para os cães e para qualquer animal. Um animal faz alguma coisa para buscar o que ele quer ou fugir do que ele não quer. Ou ele faz para... É aquela história, o burro ou ele caminha para pegar a cenoura que está na frente dele, ou ele caminha porque tem uma cenoura no toba e ele quer fugir. E baseado no estímulo de reforços, todo mundo da casa pode direcionar o cão, pode controlar o cão. Claro que vai ter quem treinar mais o cão, vai ter mais controle em mais cenários. Mas a obediência básica, todo mundo pode fazer usando essas estratégias. E aí o que acontece? Para fazer tudo isso, eu uso da rotina. Porque aí na rotina eu coloco 5 minutinhos da tarde, 5 de noite, 5 de manhã. Se a pessoa não tem, eu boto 20 de uma vez só. E eu treino tudo isso com o cão. É algo prazeroso para o cão. O treinamento de obediência se torna algo que o cão gosta. Isso é algo também que me fez querer muito aprender adestramento de alta performance. Porque num adestramento mais tradicional, não se treina o cão por muito tempo. Porque nem todos os dias. Porque o treinamento é chato. O cara põe a guia no cachorro, andou junto, pressão, soltou pressão, pressão, solta pressão, senta pressão, deita pressão, solta pressão. Para o cão é algo estressante. Agora, se eu faço algo que o cão gosta, eu faço uma sessão curtinha de 5, 10 minutos, mas que o cão está muito empolgado. O cão está feliz. Eu chamo meu cão para obediência, ele gosta de fazer obediência. E isso é muito legal. Tá? E aí, olha só, com a rotina também, eu fecho o quadrante, que é problemas comportamentais. Se eu atendo todas as necessidades do cão, se agora ele está educado e se ele tem obediência, vai ter problemas comportamentais que ele possa já ter tido antes da rotina. Ah, ele destrói um sapato. Ah, ele pula no varal. Ah, ele mexe no carro. Ah, ele mexe nas plantas. Mas agora eu consigo resolver pontualmente por meio da rotina. Eu posso resolver pontualmente o problema? Eu posso. Só que antes da ideia da rotina, eu resolvia isso nas consultorias e o pessoal resolvia o problema, surgia outro, e surgia outro, porque faltava a rotina. E a rotina liga tudo. E o mais legal é que quem passa pela rotina, depois não precisa ter rotina. Ah, Eliel, eu preciso passar todo dia no mesmo horário? Precisa, no início. Depois não precisa. Principalmente se você tem um espaço limitado. Ah, eu tenho canil. Então você não precisa, deixa o cachorro no canil e tira ele quando você quiser educar ele. Mas a maioria das pessoas não vai querer deixar o cachorro mofando no canil, não vai querer limitar tanto o cachorro, vai querer ter o cachorro para conviver bem com ele. Então, para a maioria das pessoas, uma metodologia onde a rotina do dia a dia mantém o cão afiado é algo bem interessante. Hoje no Rotina Blindada, dados atualizados, nós temos 117 alunos que confiam no nosso trabalho. Até agora, nós não temos nenhum reembolso, o que me deixa muito feliz. Nós damos uma garantia de 14 dias, caso o aluno não goste do treinamento, mas não temos nenhum. E eu sei que isso vai acontecer no futuro, pode acontecer por vários motivos, não só não gostar do treinamento, ou realmente, às vezes, o médico da pessoa não fecha, mas eu estou muito feliz com isso. Olha só, vai acabar a live daqui 1 minuto e 52. Eu achei que o Instagram já tinha lives de mais de 1 hora, tá? Mas eu vou voltar aqui para fazer o encerramento da live. Mas hoje o Rotina Blindada atende 117 famílias, 117, um pouco mais do que isso, que muitos têm mais de um cão, tem um aluno com 4 cães. E o nosso objetivo com a Mist é fazer a formação dela na proteção, provas na raça e depois um trabalho dentro de um esporte canino, se ela tiver os impulsos adequados. Provavelmente para proteção e para provas da raça, ela vai ter. Para um esporte canino de proteção é algo mais difícil. Mas foi assim, basicamente, que eu desenvolvi essa metodologia, que é uma união de várias estratégias, mas com a minha maneira de ensinar. Como eu sou professor já há vários anos, eu tenho uma facilidade de pegar conceitos complicados, mastigar e entregar ele de forma mais fácil para as pessoas entenderem e de forma mais prática também. Então, hoje eu sou muito feliz com essa nova profissão que eu tenho. Está só no começo. Eu creio que até o final do ano teremos muito mais alunos. E não só isso. Eu vou me mudar em breve para ter mais cachorros, para treinar eles do zero também, para ter novas raças e para fazer o trabalho que eu venho fazendo com a Mist e para levar essa metodologia para mais pessoas. Porque eu quero um cão de proteção. Foi por isso que eu comecei nesse mundo e por isso que eu quero continuar.
mas eu quero um cão feliz do meu lado. Um cão que gosta de me obedecer. Um cão que obedece a mim e a minha filha de 6 anos. Um cão que entende o seu papel na família e abraça a família. E para isso, eu preciso de uma metodologia justa com o cão e conosco também. É assim que eu encerro essa primeira live. Vou voltar aqui para me despedir de vocês, mas basicamente é isso aí.